Olá! Quando eu tinha 6 ou 7 anos, um homem sentou-se na nossa sala de teto de colmo uma noite, à luz do candeeiro, acariciando um gato. Lembro-me dele fazendo festas ao bicho, falando com ele, e o envolvente círculo do candeeiro fazia deles, homem e gato, uma imagem que ainda posso ver. Sinto outra vez o que senti então fortemente: mal-estar, desconforto. Eu estava em pé ao lado do meu pai e sentindo com ele o que estava a acontecer. Rebusco na memória, tentando apanhá-la de surpresa, pô-la a trabalhar a partir da luminosidade quente no pelo cinzento e macio, ouvindo outra vez a voz emocionada do homem. Alguma coisa estava mal. De qualquer maneira, ele queria o gato. Ele era um negociante de madeira, cortava madeira perto das montanhas, a cerca de 30 quilómetros dali. Aos fins de semana ia para junto da mulher e dos filhos, em Salisbúria. Dá vontade de perguntar para que queria ele um gato numa estância de madeiras? Porquê um gato adulto e não um gatinho que aprenderia quem era o dono ou pelo menos que a estância era a sua casa? Porquê este gato? Porque estávamos nós dispostos a dar um gato adulto, uma coisa sempre arriscada, e a um homem que apenas estava temporariamente na estância, pois que na estação das chuvas regressaria à cidade. Porquê? Bem, a resposta está, evidentemente, na tensão, na discórdia existente na sala naquela noite. Fizemos uma viagem à estância com o gato. Ficava alto, entre colinas que iniciavam uma cordilheira montanhosa, paisagem com aspecto de parque florestal, com árvores grandes e silenciosas. Baixo, entre as árvores, um ninho de tendas brancas numa clareira. As cigarras cantavam. Era no fim de setembro ou outubro, porque em breve chegaram as chuvas. Muito quente, muito seco. Afastado entre as árvores, o lamento da serra, firme, monótono, como o das cigarras. Depois, um silêncio exagerado quando parava. O estrondo de mais uma árvore caindo e um forte cheiro de folhas e ervas quentes soltado pelos ramos caindo. Passámos a noite naquele lugar quente e silencioso. O gato ficou. Não havia telefone na estância, mas o homem telefonou no fim de semana seguinte para dizer que o gato desaparecera. Tinha pena, pusera-lhe manteiga nas patas, como a minha mãe lhe tinha dito, mas não havia lugar onde pudesse fechá-lo, porque não se pode fechar um gato numa tenda. E ele tinha fugido. 15 dias mais tarde, a meio de uma manhã quente, o gato rastejou do mato para casa. Tinha sido um luzidio gato cinzento, agora estava magro, o pelo áspero, os olhos selvagens e assustados. Correu para a minha mãe e agachou-se olhando-a para ter a certeza de que pelo menos esta pessoa era ainda a mesma, num mundo assustador. Depois subiu para o colo dela, ronronando, miando de alegria por estar em casa outra vez. Bom, tinham sido 30 quilómetros, talvez 20 para um voo de pássaro, mas não para uma caminhada de gato. O gato esgueirara-se da estância, apontando o nariz na direção para a qual o seu instinto lhe dizia que deveria ir. Não havia caminho que pudesse seguir. Entre a nossa quinta e a estância havia um meandro confuso de estradas, todas azinhagas de terra, e a estrada para a estância limitava-se a 5 ou 6 quilómetros de trilho de pneus na erva seca. É pouco provável que o gato pudesse ter seguido a estrada dos carros. Deve ter vindo a corta-mato pela savana desolada, cheia de ratos e ratazanas e pássaros que podia comer, mas também com gatos inimigos, como os leopardos, cobras, aves de rapina. Provavelmente viajou de noite. Havia 2 rios para atravessar. Não eram rios largos no fim da estação seca,
Em alguns lugares havia pedras atravessando-os. Ou talvez o gato tenha inspecionado as margens até encontrar um sítio em que os ramos se tocassem por cima da água e tenha atravessado os rios pelas árvores. Ou talvez tenha nadado. Já ouvi dizer que os gatos nadam, embora nunca tenha visto. A estação das chuvas começara durante essas 2 semanas. Ambos os rios se transformam numa inundação, inesperadamente. Uma tempestade desaba a montante, a 15, 20 ou 30 quilómetros. A água sobe e, com uma onda, varre tudo o que tenha entre 60 centímetros e 4 metros e meio. Facilmente o gato podia ter estado sentado na margem, aguardando uma oportunidade para atravessar o rio quando caíram as primeiras chuvas da estação. Teve sorte em ambos os rios, mas molhara-se o pelo estiver encharcado e secara. Quando o gato conseguiu passar o segundo rio, tinha pela frente mais 15 quilómetros de savana deserta. Deve ter viajado cego, feroz, esfomeado, desesperado, sabendo apenas que devia viajar e que estava apontando na direção certa. Gata Cinzenta não fugiu, mesmo que tenha pensado fazê-lo quando vinham estranhos à casa e ela se escondia nos campos. Quanto a Gata Preta, instalou-se na poltrona e aí ficou. Para nós, foi um tempo de muito trabalho duro, pintando paredes, limpando soalhos, cortando hectares de ortigas e ervas. Comíamos só por necessidade, pois que não havia muito tempo para cozinhar. E Gata Preta comia connosco, feliz, uma vez que o medo de Gata Cinzenta a tinha afastado como rival. Era Gata Preta quem se enroscava nas nossas pernas quando entrávamos, quem ronronava, quem recebia mimos. Sentava-se na poltrona, vendo-nos marchar para dentro e para fora com grandes botas, e olhava o fogo, as chamas vermelhas, criaturas sempre moventes, que depressa, mas não imediatamente, levou tempo, a convenceram daquilo que nós tomávamos como garantido, que uma lareira e um gato condizem. Depressa tornou-se suficientemente corajosa para se aproximar do fogo e sentar-se junto dele. Trepava para a pilha de achas amontoadas no canto e saltava daí para o velho forno do pão que, tinha ela decidido, seria um lugar melhor para gatinhos do que a poltrona. Mas alguém se esqueceu e fechou a porta do forno e, de repente, no meio de uma noite ventosa, o grito lastimoso com o qual Gata Preta anuncia desamparo face ao destino. Nenhuma queixa de Gata Preta pode ser ignorada. É sério, ela nunca se queixa sem uma boa razão. Corremos para baixo. O triste miar vinha da parede. Gata Preta tinha ficado fechada no forno do pão. Não havia perigo, mas ela assustou-se e voltou ao nível do chão poltrona, onde a vida era comprovadamente segura. Quando Gata Cinzenta se decidiu por fim a deixar o seu refúgio debaixo da cama e a vir para o andar de baixo, Gata Preta era a rainha da casa. Até amanhã.